Fala rapaziada, aqui é Felipe Souza, direto de um quarto na casa do meu cunhado em Colatina, no Espírito Santo, para mais um react, dessa vez no canal do Roy Hunters. Ô véi, para com esse preconceito com as coisas, né? Ah, eu não gosto da galera do Reis Hunters, eles são vendedor de curso, são guru. Velho, foda-se. Você precisa se expor também ao, né? Se você não concorda com os caras, mais um motivo pra você assistir os caras, sabe? Pô, presta atenção aí, meu amigo. E, cara, eu vou te falar, tem muita coisa boa nesse podcast do Roy Hunters, tá? Já falei, volto a repetir, vou reagir a vários vídeos. Ah, tipo, eles são filha da mãe, velho. Aqui, coloca o Ryan Santos, mas não tem nada de Ryan Santos aqui dentro. E é outro cara também que eu vou reagir, hein? Você que não gosta de Ryan Santos, Thales Gomes, a turma polêmica toda aí. Cara, porra, assiste, velho. Você precisa, você tá no mercado, você tá trabalhando, meu amigo. Você tem que, pô, ver o que a galera tá falando. Essa aqui é braba, tá? Essa Taizinha aqui, Thay, um beijo, eu te amo no fundo do meu coração. Capixaba, é uma pena que, né, não volta mais aqui, não responde a gente, mas eu amo ela demais, cara. Ela é muito fera, essa menina. Vamos reagir também. Mas hoje eu vou reagir um vídeo do meu xará, Felipe Hatab. Já troquei papo com ele no LinkedIn. Esse menino é muito bom, velho. Eu gosto dele demais. Então nós vamos reagir a esse episódio aqui que tem um ano. E você, Product Manager ou Product Market Manager, ou cara de Growth, sei lá o que você faz aí, te inventaram um negócio para você fazer. Mas se você trabalha com produto digital, você deveria entender estes conceitos que o Felipe Hatab vai te ensinar em 48 minutos e 47. Só que você não assiste o Roy Hunters porque você não gosta do DN, você não gosta... Cara, vai, vamos lá, vamos pro vídeo. Vambora. Aqui é o @FernandoMiranda777 e eu tô muito curioso em como que eu vou fazer meu planejamento de marketing agora que eu assumei a Stage. Aqui é @MaxSatiro e eu vou contar hoje, Fernando. Rapaz, eu gosto muito do Max, eu acho ele massa. Ó o Filipão aí, salve Filipão, te amo. Manda muito esse moleque. E aí, pessoal, começando aqui, porque eu sou um leigo no assunto. Olha só que coisa interessante, né? Eu já fiz moleza. E aí o Fernandão... Fernandão, tô começando a gostar dele. E ele faz uma pergunta legal, assim, ele se coloca numa posição ali de humildade. Todos os lançamentos que eu queria fazer, quais produtos a gente ia lançar, quais produtos novos eu ia ter, legal. quanto eu ia trocar de mídia e quanto eu ia trazer de faturamento. Eu mandava isso aí pra galera de FP&A e de repente vai um DRE. Olha só que mágica. Claro, assim, cara, deve ter algum ChatGPT lá na época que ele ia fazer. Você faz isso, né? Era o que eu fazia. Aí, ó. Vou até perguntar pra Tab primeiro, depois puxar pro Max. Vai, Tab. O que é o planejamento? Dá aula aí. De fato, o que ele precisa com o tempo pra gente falar assim, pô, isso aqui é um planejamento de marketing. Legal. Vou trazer um pouquinho da visão de onde eu passei, né? De grandes empresas, eu fiquei quase 10 anos na Ambev e fiquei mais ou menos quase um ano e meio na Stone. Então, do lado de grandes empresas, o que eles fazem... Não foi Ambev nem Stone que ensinou. É óbvio que você passar por essas grandes labels, você acaba aprendendo muita coisa, conectando com muita gente foda, mas eu tenho certeza que o Hatab já sabia isso que ele vai falar agora. É muito mais, e aí trazendo até o nosso querido Denner aqui, que é o cientista do marketing como um todo, grandes empresas olham o marketing por 3 vieses. O primeiro deles é arte, do ponto de vista de criatividade, comunicação, que tipo de coisas legais e criativas o marketing pode ajudar pra dentro. Olha aí! Um segundo, que é uma evolução desse conceito, que é muito baseado somente em arte, virou a parte de ciência, análise de dados, BI, CRM, growth marketing, como o dado pode ajudar a acelerar o crescimento de dentro das empresas, e aí vira muito uma lógica de cientista de marketing, porque o CV4 é tão boa e tá uma tendência tão grande nesse lado da ciência do marketing em si. Só que tem um pilar que pouquíssimas empresas acabam fazendo, porque ela dói mais quando você tem um tamanho médio para grande, e que isso acaba sendo uma coisa mais uma visão orçamentária, uma visão de planejamento estratégico, que é o terceiro pilar, que é o pilar da gestão. Pausa. Vou reagir também a um vídeo do meu... Eu considero um amigo, ele não gosta muito de mim, mas eu considero ele um amigo, eu amo ele de coração. Gabriel Costa, um mineiro, fodaço. Vou reagir a uns vídeos dele também. Ele fez uma live recentemente falando das ondas do mercado da galera de marketing growth. Passa exatamente por isso aí que o Hatab falou. E eu não acho diferente na área de produto. A área de produto também passou por ondas muito similares a essa aí. No fim do dia é isso, meu amigo. Lá atrás era o ferramental... Depois passou a ser a parte de dados. E agora, meu amigo, você está chamado, convocado a saber sobre negócio. Vai lá, Tab, dá aula aí. Quando você olha arte, ciência e disciplina, que é o lado da gestão, a disciplina é algo extremamente importante para o planejamento Arte, estratégico. ciência e disciplina. Exemplo, eu vou trazer aqui do nosso dia a dia, a gente fez o planejamento estratégico da V4. Há mais ou menos uns 4 meses atrás. Aquilo é um planejamento estratégico. Aquilo é um planejamento estratégico de marketing, de como a gente olha. Porque marketing Eu acho que o Hatab vai ser o novo Edson Rigonati, velho. Em termos de crescimento. Só que marketing é um pouco mais abrangente do que aquilo. Marketing você deve ler como foi a tua performance do mercado, o mercado endereçável, ele tá crescendo, não tá crescendo, aonde ele tá crescendo, o como você dentro desse mercado endereçável tá se posicionando, qual é o teu posicionamento diferencial competitivo perante seus concorrentes, pra daí sim você cunhar uma coisa que é a tua visão. E ele é bonitinho, né, velho? Pô, baseado no que o mercado endereçável, eu gosto do Hatab, você vai se queria conhecer ele posicionar dentro do pessoalmente. espaço de mercado que eu quero ocupar é esse daqui.
Porque tem esse tamanho, Que você tá bonitinho, tratando, estudou o você mercado estudou o primeiro, mercado primeiro, você estudou o comportamento do cliente primeiro, pra onde são as grandes Botaram uma água aqui, duas. A partir disso você fala, olha, onde eu quero me posicionar? Eu quero me posicionar com essa visão estratégica. Toma água aí, Em Otávio. termos de EBITDA, em termos de posicionamento na mente do mercado e na mente do consumidor. E a partir disso você chega em estruturas que a gente chama de o que precisa ser feito. Né? Em inglês seriam os jobs to be done. Quais são as to be grandes done. dores que você hoje identificou pra chegar nessa visão? Quais são seus pontos de fortaleza? Quais são seus pontos de fraqueza? E qual é a Eu gosto do estrutura que Max. você vai ter hoje pra refletir essa visão de O talvez Max sim, tem a cara um daquele planejamento cara de marketing, esforçado, tá essa ligado? condição de Tipo, ano, jogador 3 de anos, várzea que, meu irmão, grandes joga a equipes vida em eles fazem campo. Eu um gosto do ano, Max. Eu queria conhecer o Max e o pessoalmente planejamento também. de 3 anos. Só que eles fazem todo ano o planejamento de um ano e todo ano o planejamento de 3 anos. Porque as tendências maneiro. mudam, o que você projetou de projeção de crescimento do mercado muda. Se você tá sempre olhando do ponto de vista de venda dia, venda mês, fechamento durante 30 dias, você não consegue pegar as grandes alavancas e como o mercado tá rodando. Quando você para durante um ano, ou talvez 30 dias, 45 dias, pra analisar o que é a performance do ano, o que você Olha tinha aí. planejado no outro ano, o que mudou, o que você vai replanejar pros próximos 3 anos, essa visão fica muito mais clara de frequência e aceleração. E eu tô falando isso porque... Olha o roadmap de produto, meu amigo. Mais ou menos uns Olha 4 aí anos. a lógica que Depois você do tem que planejamento estratégico pra adotar. estrutura do marketing. A gente olhava todas as tendências, como é que tava indo o consumidor, pra onde a gente queria ir, quais eram as tendências, profundidade de market share, quais eram as regiões que a gente gostaria de mais crescer, quais atributos de marca estavam mais crescendo dentro do segmento, como a gente queria posicionar cada uma dessas marcas, e aí fazer esse top-down. Mercado, cliente, quais são suas fortalezas e fraquezas, Irado. quais são os jobs subidanos hoje que a gente deveria fazer de maneira estratégica para entregar resultado, chegando em nível de iniciativa, que você deveria fazer em um ano, calendarização de o que deveriam ser nos quartos os focos, e scorecard, que é meta. Qual é a meta do Max, quem é a pessoa responsável, como ele vai entregar, o que deveria ser o foco do trimestre. Foda! Eu queria o Max comentar um pouquinho também, porque a gente passou por esse planejamento estratégico de marketing há 4 meses na V4, e é bom ele contar como era a visão histórica, assim, o que ele tinha feito antes, o que ele viu que foi diferente desse planejamento estratégico, o que ajudou ele nesse sentido. E aí Maneiro. eu vou Max comentar, mas uma dúvida que eu fiquei. A primeira coisa que você faz então Ó. no treinamento é o estudo de mercado. É a metodologia clássica ali, tipo, tá, tô lá, Entendeu? tem um cliente, por aí vai, né? Exatamente. E como é que foi a sua experiência aí de fazer o seu planejamento, cara? Pô, essa é uma boa provocação que o Otávio fez bem no começo. Ele É falou, o- confunda o planejamento Max- de marketing com planejamento de campanha. O Max Por quê? faz um negócio Mas legal ele aí e chega tal. no Fernando, Eu vou pular ele bora fazer um aqui. lançamento junto. Desculpa Bora aí, Max. fazer um lançamento Mas junto, só a gente pra vai começar pegar a os montar pontos e pra desenvolver uma campanha. reagir Dentro aqui, do o mercado, Otávio. e o que eu tô olhando Esses existem por aí vai. Perfeito. Tenho agora o tamanho desse mercado que é X. E Ó. agora, eu tenho o tamanho do mercado, que eu tenho faço? quem são os clientes e tudo mais. Qual que é o próximo passo? Ó, o próximo passo é você passo. olhar pra dentro, de falar assim, o que no ano passado, e o que eu tô olhando internamente, o que eu tenho de fortaleza, o que eu tenho de fraqueza e o que eu tenho de SWOT mesmo. o que eu SWOT! tenho de oportunidade pra entender que, dado fazer faculdade pra quê? De onde você quer chegar? Aí, ó. 100 milhões Tem de que fazer reais. faculdade, Quem interessa porra. 100 milhões de reais, que é impossível de você chegar. Então, o teto que eu digo é o mercado. Não tem como você crescer. Exemplo, o mercado tá decrescendo 30% ao ano. Você achar que vai crescer 10% ao ano é muito diferente do mercado. É Irado. muito ponto intuitivo. Então, Irado. olhar pro mercado, entender a dor do mercado, entender a dor do cliente, olhar seus pontos de fortaleza pra entender se isso faz certeza, o que você vai chegar. E a partir desses pontos de fortaleza, você identificar suas principais dores. A dor, no caso, a gente como V4, quando a gente sentou pra fazer o planejamento estratégico. Pensamento estruturado, meu amigo. Ó, uma São as maiores coisa dores, puxando normalmente, a cada dor outra. É uma dor do cliente, em conjunto com a tua Você nem fortaleza, sabe o que é isso, faz um né? job to be done. Então, por exemplo, os 3 da V4 são billion sellers. Precisa saber programar, precisa lógica de programação, matemática, cálculo 2 pra quê? Porque a gente tem a propensão de querer chegar em bilhão. Ler pra quê? Não preciso ler, não. O sonho, o Não gosto de ler. chegar em billion sellers. O como você vai fazer isso? O como você vai fazer são as iniciativas. Exemplo, no caso de billion sellers, a gente viu que o CMO dentro da estrutura da V4 estava muito responsável por campanha e não necessariamente muito responsável pelo time do comercial. E por Maneiro. ser uma estrutura bem importante, Maneiro. eu preciso fomentar a Golaço. venda da V4 como um todo e não simplesmente fazer marketing. Pra A quem gente sabe juntou o que a a posição que o V4 Max era faz, CMO, né? Ele assumiu como CMO e a pessoa de sales em conjunto. Então, toda Irado. a ferramenta de venda e toda a parte de aquisição ficou junto dele e não somente separado. Isso tudo veio do planejamento Isso tudo veio do estratégico planejamento, para exatamente. Tem mais coisa, porque assim, olha, somente se eu mudar minha posição, pô, assumir agora marketing e vendas da V4. Uhum. A gente identificou que faltava produto, por exemplo. Ó, Max, velho. Caralho, o Max é muito brabo. Quanto você falou? 8.6. Porque aí eu coloco vezes Deixa eu Y pular um R, pouquinho o tá? Max aqui. Tem Desculpa, milhões. Max. E aí até eu te explicar. Mas é maneiro, Faz. depois vocês Desde- pegam na tá, íntegra, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Tem que aplicar isso pro cliente. Veio do planejamento de E a coisa boa do planejamento estratégico de marketing é saber o que você não vai fazer. E isso talvez seja uma das principais coisas. Eu gosto muito da analogia de você operar por bússola ou operar por radar. E é uma das coisas que eu trouxe até pro planejamento adequado Nossa. em termos de planejamento estratégico. Quando você tá num navio ou fazendo algum tipo de... Não, pausa. Mas antes ali, né? O que não fazer? Paulo Carori. Beijo, Paulo. Tinha um negócio do meu produto é e não é, faz, não faz. Então, pra galera de produto. E olha esse negócio legal aqui, cara. Operar por bússola ou por radar. Olha o que o Otávio vai falar. em incursão, normalmente você tem lá uma bússola que te aponta pro norte estratégico do planeta como um todo. Se você só tiver a tua bússola, você vai saber teu sonho. Eu quero chegar lá, a stage vai pra aquele caminho, aquilo que eu quero chegar. O tempo inteiro você sabe muito bem o norte. Só que ela não é muito adaptável. Independente do lugar do mundo que você tá, a tua bússola vai sempre apontar pro norte e você vai ter... Minha bússola do Uber, né? Levar a pessoa do ponto A ao ponto B. Esse é meu norte. Eu preciso levar as pessoas do ponto A pro ponto B. Mas tem os shiny spots, né? Nessa jornada. entender que é exatamente esse. O radar é um pouquinho diferente. O radar ele tem uma captação muito maior do que a bússola, ele consegue te dar muitos shiny spots, né, pontos brilhantes dentro desse radar. Se você só tá Boa. olhando no radar, simplesmente toda hora vai aparecer um shiny spot e você vai falar, nossa, que coisa maravilhosa, vou pra lá. Se um Que aí é o lance do... Tem que chamar o Gataz pra vir aqui. Dos jet skis do iFood, né? Que vocês estão ligados. shiny spot tá no sul, tá no norte, tá no leste, tá no oeste, se todo momento você tá mudando o teu norte estratégico pra ir pegar um shiny spot, você não consegue tangibilizar e tudo vira oportunidade. Rola demais! Oportunismo versus oportunidade muito diferente. Rola Tem demais. muita coisa que é oportunismo e que não tá dentro do teu planejamento Os estratégico, que não vai ser uma oportunistas. oportunidade pra você. Quando que é? Então aí vem uma pergunta, por exemplo. Então, beleza, eu fiz a minha análise lá de mercado, fiz a minha análise SWOT, então descobri quais oportunidades tem ali. Perfeito. Só que aí dentro da minha análise Própolis. SWOT, vou te dar um exemplo clássico aqui. Tô lá na stage, e aí, por exemplo, a pessoa querendo dar aula na stage. Que acontece comigo direto. O cara tem 3 milhões de seguidores, só que a stage tá caminhando pra ser o lugar do profissional de marketing. Perfeito. E às vezes o cara tem 3 milhões de seguidores, eu sei que vai vender, mas ele fala de uma coisa que não tem tanto a ver com a... E a resposta parece óbvia, mas não é, porque às vezes a pessoa fala uma coisa que o meu público vai achar interessante,
Mas lá no futuro a gente quer virar até um produto B2B. Então, às vezes, o dono da empresa que vai comprar não vai achar muito interessante. É, É armadilha. oportunidade, Cilada, é Bino. oportunidade, entendeu? O que divide Corre. essa parada é o que você seta como sonho. Então, por exemplo, eu falo Ixi. assim, eu quero construir a maior escola de marketing digital do Brasil. Exemplo, se isso estiver me avançando para ser a maior escola de De marketing marketing digital do Brasil. Então, tá bem. Vou te dar um exemplo Então, faz claro, tá? sentido. Que eu acho que provavelmente veio de um planejamento estratégico. A oportunidade da V4, que está próxima da Stage, que veio do Grupo Primo como um todo, veio da onde? Do Grupo Primo entender que aquilo não fazia parte Verdade. do cerne estratégico deles. Sensacional. Isso não é parte do meu cerne estratégico, porque eu falo de finanças, eu não falo de marketing. Então não faz sentido eu, como cerne estratégico de finanças, tocar um Brilhante, business, Atab. quem entende disso e vai fazer esse trabalho muito melhor do que eu. Stage vir pra V4 é muito nessa perspectiva. Isso é tão legal, porque eu fui lá recentemente no Grupo Primo, vai sair 2 Ô, episódios. Otávio, quando é que você vai vir pra Vitória, velho, no Espírito Santo? Cola, me liga aí, velho. Elon Musk. Vamos tomar um café aqui, pô. Lá, né, do podcast, ele chegou pra mim e falou, cara, tô com esse produto aqui do Grupo Primo, que é o Primo Studio, né, o método do Primo Studio de fazer marketing, fazer vídeo e tal. Cara, a gente tá priorizando por causa de toda essa questão do financeiro. E hoje, o que eles fazem? Eles vão lá e lançam uma parada, olha como é que ficou legal. Eles lançam a Finclass, e logo depois que eles fazem a Finclass, a pessoa já pode se tornar cliente da Portfel, que é o produto final deles. Isso. Então a coisa ficou muito mais interessante. Realmente, a Stage não tinha É espaço, muito eles bom. decidiram que o negócio final era ser a maior assessoria de financeira do Brasil. Então, Pô, pra que precisa de um negócio de A resposta do ponto de vista de vou ter um influenciador de 3 milhões é desde que ele esteja no seu norte estratégico e você tem a sua bússola ligada pra identificar como oportunidade e não um oportunismo. Você casa. Eu brinco desse negócio da bússola e do radar, porque tem muita empresa que só tem a bússola. De colocar, Só. galera, é isso aqui pra onde que eu E vou, tchau. não olhar pro lado, simplesmente Tchau. esse norte Abre certo na cabeça. e vai. E o radar tem muita empresa que não tem bússola e tá a todo momento, não, eu sou uma startup, eu sou maravilhosa, eu vou olhar pra todos os lados ao mesmo tempo, e ela tá com o radar ligado, mas toda hora ela tá Só com doideira. ela tá indo pra um caminho completamente diferente. Só O que é o mais maluquice. legal é uma bússola radar. Você seta o seu norte estratégico, você tá lá navegando com o teu navio, você sabe pra onde você tá indo. Da Só que você teia. tem o seu radar ligado. Se fizer sentido você desviar um pouco do caminho, pra pegar um ponto direto, Isso. pra depois voltar pro norte, faça. Se for uma coisa que vai ser completamente diferente Aí da tua Product vida, Discovery, né? precisa fazer. Aquele Product Discovery que você demora 6 meses pra fazer. Pra minha realidade ali. seu- É. Eu falei Miranda. Miranda. Tá Eu mesmo. falei Miranda, também conhece. Mas olha só a pergunta. Uma das... Vou pular o... É o projeto, vou dar aqui o exemplo, é o projeto Opa. de aumentar a quantidade de clientes large que eu estou trazendo pra companhia. Perfeito. Ah, E isso é meio legal, pra peraí. Mas deixa eu só te interromper, que eu acho que é importante pra Ó. todo mundo. Como é que você sabe que é o cliente grande, que é o cliente large? Isso. Foi o primeiro passo, é olhar o mercado, identificar qual E tipo de cliente tem aí, rentabilidade pra tá ver, vendo? qual Você tipo já de sai cliente tem fazendo mais as coisas criativa, igual um maluco? que é do Big Sellers, trazer mais clientes Big grandes, porque são os Sellers. melhores em LTV pra dentro da base da Isso é V4. maravilhoso, Tá Otávio. dentro da- Aí tá vendo? Aí você não paga um cara desse pra ir lá te ajudar. E um meio Aí isso pode ser é só isso. Se você pagasse Sim ou não. 100 mil reais pra esse cara uma hora dele, ele falar só isso, já resolvia tudo. Dá pra ele usar como foda. meio, trazer um influenciador. É mas muito não como inteligente. meio da- do Meu dropshipping. Deus, Mas velho. A inteligência botar esse cara pra ser o seu- isso me pra participar do deixa banco, pra louco, vender o cara. produto, mas É não muito necessariamente irado a vai pessoa ter que- inteligente. Nesse caso bem específico, o cara só Muito quer- irado, quer é muito vender irado, esse pô. Mas você entende a coisa. Sim, porque- Total. Porque na verdade o cara quer ser professor da Stage, pelo status que Ah, confere ser professor da Stage, Fernando, todo esse fazendo mundo propaganda antes. aqui. Criou-se uma Cadê? coisa que Não é aqui. Tchau, Fernando. Cuidando. A pessoa que é um profissional de marketing quer continuar se desenvolvendo e aprendendo novas estratégias. Então, o Fernando, que era só um lançador, agora eu quero aprender, por exemplo, a fazer venda B2B. Não sei. Então pode ter uma aula lá do marketing de account-based Ó. marketing. E aí, você deveria Botaram o cafezinho. assim, e aí tem um negócio chamado RTB. Ó. Qual é o reason to believe, que é a razão pra acreditar que o teu Reason cliente, to believe. através da Stage, vai ter isso? Porque você pode estar falando, ele precisa produzir conteúdo via AI. Ele Isso. vai aprender isso com você ou vai aprender isso com o ChatGPT? Então, assim, você tem que entender se esse job to be done, Ele serve pra você. Talvez poder falar isso que eu tenho um professor muito bom, que é um cara que já fez isso várias vezes. Então, Viu, esse velho? cara Você aí nem é- sabe o que é reason drop to to believe. be done, Não, mano. não, E não, você não, fica não, falando aí não, nas não, reuniões. não, Que não, mico. Você faz as Olha iniciativas aí, pra ó. isso. Aprende aí. Então, esse primeiro job to be done, que é o cara que é marqueteiro, que quer continuar se desenvolvendo. Esse cara tem que comprar a plataforma. Outro job to be done é o cara que hoje ele não é marqueteiro e ele quer Isso. começar uma carreira em marketing. E aí eu vou direcionar ele pro GMP, que é um programa de 4 meses, que a pessoa sai completamente preparada pra ser um gestor de growth. Mas o GMP você tá indo direto pra produto, que seria uma iniciativa de Mas você como vai você pegar, dar o primeiro emprego pra esse cara. Dá o Tá primeiro errado, emprego. Fernando. E o terceiro é, Isso. existem pessoas que querem formar os seus times e desenvolver os seus times, empresários. Então vários empresários vêm aqui, então com o radar... Fernando é pô, eu queria esperto. meu time. Sim. Então, Ele tem um nível de inteligência diferente, é legal também. Exatamente. Então esses seriam os 3 jobs to be done. Esses seriam os 3 jobs to be done. O como você vai fazer e entregar isso, pode ser com o seu produto atual, se você já tivesse reason to believe, e aí você tem o seu produto. Se você não tiver, você tem que criar novos. Que é o caso da V4. Tem que criar Assim, eu novos. quero ser Billion Seller. Eu Entendeu? as coisas que eu fiz no passado do Billion Seller. Entendeu? O lado de produto precisa ser desenvolvido. Acho que tem que ter detalhe, ó. Deixa eu também construir o seu planejamento de marketing. Tudo Tá aprendendo, Maru? Tab é muito foda, velho. Nesse momento, Eu queria trabalhar com a Tab, mano. As pessoas são responsáveis por Caralho. executar cada um. De pessoas que querem migrar pro marketing digital. Não, Não? não. Você Não. colocaria a Tainá como responsável pelo job to be done. Por um Seria job to be um done. job to be done. É. Opa, E peraí, todas elas não participam de forma estratégica nenhuma. Só Vamos lá, que não. vamos voltar. Tem lá a Tainá, Ó, que é a diretora de Tainá. comunicação da Stage. Isso. E aí a Tainá tem 3, ela literalmente tem 3 pessoas embaixo dela. Então eu colocaria uma pra cuidar de pessoas que querem migrar pro marketing digital. Não, Não? não. Não. Você colocaria a Tainá como responsável pelo job to be done. Por um Seria job to be job to be done. É. E ela teria metas, que aí, não sei se vocês já escutaram falar sobre cascateamento de metas, é exatamente isso. Vale falar. Você tem a meta da empresa, você tem o líder ou a líder do job to be done, que normalmente tem a meta, o Max sabe, cada job to be done tem 1 ou 2 KPIs. Ele sabe os 2 KPIs que ele precisa entregar no final do ano, e ele só vai ser cobrado por aquilo. Esses KPIs tem que ser basicamente Relacionados isso. ao job to be done. Então, por exemplo, Isso. vamos imaginar que tem um job to be done aqui de colocar pessoas, arrumar o primeiro emprego para pessoas no marketing digital. Isso. Então tem Isso. 4 mil pessoas, por exemplo. Esse é o KPI desse job to be done. Então você tem que trazer 4 mil pessoas ali pra dentro. A Tainá, que vai ser a líder desse job to be done, ela tem um time. Normalmente, a meta dela são os 4 mil alunos, pra ser o Isso. primeiro ali. E cada pessoa do time tem a iniciativa que vai entregar esse job to be done. Ah, eu vou lançar tal coisa, tal pessoa fica responsável por isso. Então, A galera- criatividade que o A galera da marketing RD faz, ele Station delega na pra época lá do delega pra Sérgio ele, e a Schuller, galera do específica Farinazzo, tá criando a meta dele, eles tá tinham fazendo, olha só, um blog. A Tainá vai receber Peraí, esse job to be done, para. Eles tinham um blog. Tem ainda, cara. Tem ainda. Ship It, acho que é Ship It. E eles falavam isso naquela, bicho, há muitos anos atrás, cara. Que era meio que uma tentativa de OKR ali e tal. Enfim, tem que chamar o Farinazzo pra explicar. Mas eu aprendi com eles na época esse negócio aí. É muito maneiro. Esse cascateamento de metas mais focadas dentro dos jobs to be done. Muito irado. E vai ter outras 2 pessoas no time que
vão receber outros 2 jobs to be done. Só que você, como companhia, tu não consegue olhar os 3 jobs to be done no mesmo Não momento. consegue, Então tu vai não pegar dá. esses 3 jobs to be done que tu fez aí e tu vai quebrar eles.
aproveitando que a gente tá no segundo quarto, um no segundo quarto, outro no terceiro. Boa, Max, Por dentro, aprendeu, vai ser hein? foco estratégico. Não que a Atena só vai trabalhar no dela no quarto, não necessariamente, mas onde vai ficar o foco estratégico daquilo ali. Da companhia como um todo, daquela frente como um todo. Que é O Max é o e aí, esforçado vamos inteligente. lembrar que eu cheguei lá, eu fiz tudo isso bonitinho e consegui chegar ali nos KPIs que eu vou acompanhar, nas iniciativas que a gente vai fazer, pô, vamos lançar tal. É outra assim, inteligência isso, também. bota metas mês a mês do que deveria ser cada uma delas e começa a traquear e acompanhar isso. Aí que vem a minha próxima questão, que eu acho que é a dificuldade de praticamente todo marqueteiro. Quais são as... Boas perguntas, viu, Fernando? Boas perguntas. Parabéns. Ele faz boas perguntas, ele é esperto. Pra fazer isso aqui, eu deveria fazer uma reunião de acompanhamento de projeto semanal, mensal, quinzenal. Eu sei que não existe resposta perfeita, mas dá um direcionamento. Legal. Primeiro eu vou te falar de quanto tempo você deveria fazer esse planejamento estratégico. Quando a gente na Ambev, a gente fazia o planejamento de um ano, que é esse mais detalhado, calendário, visão de metas, quem seriam os job bidders, quais eram as iniciativas e tudo mais, Boa. uma vez por ano. Faz sentido. Normalmente, O ali, tamanho da Ambev. Julho, agosto. Metade do ano você consegue prever o que você vai fazer pro ano seguinte de maneira muito mais clara. Perdão, é invertido. Você fazia em setembro, outubro e novembro o planejamento de um ano, do ano seguinte, pra você nascer já pronto. Primeiro de janeiro você deveria saber quais são as suas metas, quem são as pessoas, como você desdobra e tudo bonitinho. Normalmente você revê esse planejamento na metade do ano. Chega ali em junho, você olha e faz planejamento de 3 anos. Então todo ano em junho você faz planejamento de 3 Rapaz, anos. 10h40 tem uma reunião novembro, 11 você faz horas. planejamento de um ano. Mas Pra todo mundo já é nascer em isso aí. janeiro sabendo qual é a meta. Quando a gente fez isso no ano passado, o Max, que era responsável pelo job bidders, já tinha a meta dele, já sabia quais eram os projetos, quando ele ia ser cobrado. E Mas você pegou aí a visão, né? um histórico de MRR baseado no planejamento estratégico. Tá mudando. Então assim, tá acelerando muito. Então, Quem diria, Max? Parece que não, mas você trampa. Parece que não, mas É ele é e o time todo botando pra quebrar. Mas assim, Essa a parte primeira parece coisa que não é de boa. rotina basicamente são essas duas pra fazer. Depois disso, você faz o desdobramento das metas Isso. anuais. Janeiro ali todo mundo já deveria nascer. E as rotinas que acompanham isso, a gente tinha uma reunião estratégica mensal, que a gente chamava de SDG, né? Que é o que mensalmente Aí. faz sentido a gente acompanhar. Ah, agilidade pra Sobre os KPIs quê? estratégicos e dos projetos estratégicos Aí, do ó. Job Bidding. Você tinha uma rotina semanal sua com o seu time, da sua atividade, e não do Job Bidding. Você, no Job Bidding, Atividade. você controla mensal. Nas atividades, que são rotinas dentro do Job Bidding, você acompanha Dá um semanal. exemplo de uma atividade. Mas pode pegar o exemplo real do Max mesmo. Assim, você me lembra das atividades que você tinha dentro do seu Job Bidding? Acho que eram 4 ou 5. Me ajuda, deixa eu pensar. Tinha uma que era, por exemplo, a Assembleia Estratégica, era um job bidding. Exato. Então dentro da Assembleia Fazer Estratégica... a Assembleia Estratégica. Isso, fazer a Assembleia Estratégica da V4 era um job bidding. E Pra uma... quem não sabe, a Assembleia Estratégica é um evento que acontece em São Paulo, Um no evento, Fibra, que isso. reúne todos os investidores da rede. Isso. no evento. É isso aí. Mas, detalhe, por exemplo, nesse caso eu tinha Ó. uma atividade que seria pô, fechar os patrocinadores. fechar o Isso aí. lugar do evento. E pra cada job bidding eu tinha um desdobramento de atividades específicas. Um projeto do Billion Sellers na... Caramba, o que é Billion Sellers? É um negócio tão teórico. Tudo bem, ele tem um Billion KPI, ele tem uma pessoa que cuida, que no caso é o Max, e ele já tem, eu acho, 4 ou 5 atividades dentro do planejamento estratégico que fala, olha, pra você entregar nesse ano de 2024 esse job bidding com esse KPI, são esses 4 projetos que a gente acredita. O ponto da Assembleia Estratégica, o ponto de lançamento de novos produtos, então você já Isso. sabe. Então, mensalmente, você deveria acompanhar o job bidding pra saber se você tá indo corretamente. Semanalmente, você deveria acompanhar a tua atividade com a pessoa que é responsável. Então, normalmente, a atividade, não o Max que tá responsável pela atividade, ele é responsável pelo job bidding. E no time dele, tem uma pessoa que é responsável pela atividade que reporta Lindo! semanalmente pra ele como tá indo. E você entra no ponto de daily, quando você tem uma coisa mais diária, nas atividades que demandam um SLA muito curto. E aí você acompanha diariamente. Então, basicamente Que é a diário, daily, né? semanal, mensal e, do ponto de vista de planejamento estratégico, uma vez por ano o 3-year plan e uma vez por ano o 1-year plan. Excelente. E detalhe, ó, cada job... Lógico, Irado. perdi um dia, eu vou até meta. Então se eu perdi um ontem, eu Irado. preciso pra hoje. Fazer um plano pra hoje. Mas o principal ponto é, meta é uma coisa que você precisa desdobrar entendendo Ó, 80% meta. de como você vai chegar e 20% você sendo inventivo e criativo pra poder chegar. Se a meta ela é muito fraca ou fácil de bater, 80, provavelmente ela 20. não é uma boa meta. Você deveria realmente setar a expectativa de trazer algo a mais pra bater tua meta. Então, errar no planejamento estratégico não tem como você saber se você errou no planejamento estratégico em 1 ou 2 meses. Você tem como saber que você tá abaixo da meta, dado que você Legal. fez o teu planejamento estratégico do ano, setou as metas mensais, e você consegue saber se você tá indo bem ou não através das atividades. Porque eu tava precisando fazer aquela atividade. Nossa, e isso é bater bem- a meta dessa atividade no mês de fevereiro. Não bati. Isso Tem é grande bem risco. refinado, cara. Você É não bem. acompanhou e não tá Porra, fazendo isso é as atividades foda. que você deveria realmente mudar o que você planejou muito mal. Se você gastou tempo, uma vez por ano, 3 meses, pensar, 3-year plan, 1-year plan. Imagina que eu fiz isso na Ambev 10 Esse anos. level Todo ganha ano, muito tirava dinheiro, né? um Os todo ano, tirava bons, o 3-year né? plan, replanejava. E sempre sabendo que a gente sabia bater 80% do que tava ali. 20% provavelmente não sabia e tinha que se desafiar. O budget não é infinito, o orçamento não é infinito, você não tem um time infinito, você não tem um monte de coisa. Acontece adversidades, imagina. Lei. Fizemos o 1-year plan. Dia 20 de março de 2020. O que aconteceu? Pandemia. Cara, Pandemia. absolutamente tudo. O que a Ambev fez? Congelou o orçamento de absolutamente todo mundo. Falou, cara, não sabemos o que vai acontecer. Nossa, É uma causalidade loucura, tão né? forte. Já Pode pensou? tudo que a gente tá fazendo. Vamos entender profundamente o que tá acontecendo para daí Você sim, aí reclamando de Mas top-down. eles resolveram mudar o planejamento estratégico do ano porque é uma pandemia, como todo mundo muito. Ah, não. Um concorrente Jovem. saiu do caminho, lançou um produto completamente disruptivo. Exemplo, tá? Vamos supor que o Google lançou uma AI que compra mídia de maneira automática e faz toda a parte de criativo. Tá na hora, hein? roteiro e Aí, produção de Gugão. Cara, tem que mudar o planejamento estratégico da V4, é impossível. Não tem como você vai mudar completamente o mercado. Então, quando você tende a analisar quais são as tendências de mercado, quais são os principais fatores de impacto no teu negócio, Animal. você vê algumas coisas macroeconômicas que podem acontecer com o teu próprio business. Isso é Você deveria mudar o negócio. planejamento Isso é estratégico. negócio. Você precisa aprender, meu filho. Não bater meta, ela é mais tradicional. filha. que qualquer coisa. Usando aí o lema dos antigos, é o olho do dono é que engorda o porco, cara. Não adianta você não ter uma reunião de daily de vendas. Se você olha vendas uma vez a cada 6 meses, tem a menor possibilidade de você bater meta. Então, assim, a Zero. jornada e como você deveria mudar deveria ser por um fator muito externo. gente ou que acha que você dá, bater né? meta por 80%, 70%, você tá tão distante que não tem como bater mais. Aí sim você deveria mudar. Mas se você 100% abaixo, isso você vai equalizando durante o ano. Uma forma que a gente fez pra quebrar o job bidding específico do exemplo do Peraí, Sellers foi Max, quebrar em 3 deixa eu dar um KPIs, pulo 3 métricas, aqui. tipos de métrica. Primeiro tipo de métrica é a métrica de atividade, métrica de atividade e métrica de eficiência é acompanhamento diário. Exato. E tudo que a gente tá falando parece ser muito teórico, complexo e tudo mais, mas o Max pode falar isso claramente. Isso é um Mas- slide de uma página, tá? Em uma É, página, mas- planejamento estratégico mas tem é- feito, mas tem é ações, complexo, tem Otávio, é porque ambiente, você é tem muito quais são os inteligente. jobs bidding, Então, quais são as peraí, suas né? atividades, É quem o complexo, responsável, sim, quem é tem o que KPI estudar. dele, principalmente e aquilo vira um mapa da mina. Vai surgir um oportunismo, vai surgir um shine spot. Leia o planejamento estratégico. Tá ali dentro? Gente, você deveria juntar a tua empresa inteira, deveria pensar, deveria
deveria trazer provocações. Se a grande parte das pessoas que estão dentro do dia a dia da empresa não conseguiram pensar durante 2 meses, um mês, aquilo como sendo algo relevante, aquilo talvez não seja tão relevante assim. Parece ser uma coisa, aquilo vira o teu mapa da mina. É fácil consultar, é fácil explicar para outras pessoas, e aquilo deveria te originar muitas coisas boas. E normalmente você faz isso, faz todo o planejamento de calendário, com as metas do ano e com as metas de atividade em si. Tem que estar declarado. Um ponto muito importante que normalmente as pessoas fazem ao contrário, que é o DRE. Você deveria ter o teu P&L da tua empresa inteira projetado a partir daquilo, pra saber se Max contrata um funcionário a mais ou faz um novo podcast. É um trade-off. Viu? Você nem sabe o que é DRE, né? Onde faz mais sentido colocar esse real? Faz mais sentido comprar uma nova empresa? P&L, faz sentido trazer mais gente pro time de sales. EBITDA, trazer uma nova iniciativa como a casa da Stage. margem de contribuição. É saber que Também não sei, não. todo mundo entendeu. E Mas a gente tem que aprender. Todos os dias para ir pro caminho certo. Eu vou até fazer um merchanzinho aqui de... Por exemplo, quando eu falo em arte, ciência e disciplina, quando todo mundo pensa em marketing, grande parte das pessoas pensa em arte. O cara é criativo, o cara é brilhante, ele vai trazer ideias que vai tirar publicitário tradicional. Que não é menos importante. Hoje em dia você olha e fala, não, aquele cara que vai cuidar do CRM, é aquele cara que vai cuidar do growth marketing, dados, time de vendas e tal. São os pilares. Pouca gente cara dessa disciplina e eu me coloco dentro desse lado. Talvez eu tenha sido uma das pessoas que mais se colocou dentro do lado da disciplina, olhando ciência e arte como coisas legais, mas a disciplina como fundamento. Saber o que tu tá fazendo, por quê, como tu vai chegar e ter esse planejamento estratégico para chegar nesse lugar que te ajuda a tomar decisões mais fáceis no seu dia a dia. Esse merchan é bom, porque assim, um dos produtos que hoje eu tenho dentro da minha empresa, a gente fez uma loja de entender profundamente. Deixa eu parar. Terminem de assistir esse vídeo. Eu preciso sair também. Mas antes de sair e terminar esse vídeo aqui, eu vou mostrar pra vocês. O Atab tem todo esse episódio. Depois que ele fez esse episódio, vamos ver se eu vou conseguir achar aqui ao vivo, né? Ele fez um post no LinkedIn, mas assim, brilhante. Eu acho que eu vou conseguir achar porque ele faz pouco post. Que é um desenho que ele fez, provavelmente, no Notion, no Notion, ó. No Miro, explicando esta aula que ele dá ali no podcast, tá? E eu já vi alguns podcasts com ele. Ah, esse aqui, ó, esse livro é massa. E, bom, ele deve, tudo isso que ele falou no podcast, ele deve falar lá no treinamento do G4, ou nos treinamentos que agora ele tá dando carreira solo aí. Mas os outros podcasts que eu já ouvi, ele não fala da maneira tão didática como ele falou esse da Roy Hunters. Então, se você não acompanha a V4, você acaba perdendo esse conteúdo maravilhoso. Cadê, ó, tá chegando, ó. Cadê? Segura aí. Ele fez um desenho disso, cara, que é um resumo visual que você vai conseguir entender, irmão. E esse negócio é ouro pra você que é... Ó, esse aqui é o desenho do Nardon. Tá chegando. Aqui! Tá salvo isso? Tá salvo, mas eu não sei como é que eu acho... o LinkedIn é uma merda. Olha que maravilhoso. Fica aí o presente pra você. E até o próximo episódio. Um beijo. Tchau.